Bom dia! Já ouviu falar em presenteísmo? É quando você está em um lugar só de corpo, a sua atenção está em outro problema. Já passou por isso, né? Vamos te ajudar num bate-papo com o consultor em desenvolvimento humano, Sérgio Davi. E você já acordou tão cansado ou sem vontade mesmo de cumprir um compromisso que disse: eu só vim de corpo, a alma ficou em casa? Parece brincadeira, mas sabia que isso realmente acontece? A psicologia estuda esse comportamento e os psicólogos estão percebendo essa atitude principalmente agora, em meio à pandemia. É o chamado presenteísmo. Observe nos seus colegas de trabalho ou até amigos e parentes, mas não chame atenção de forma ríspida, calma, porque você também pode passar pelo mesmo sintoma. Vamos aprender como lidar com o psicólogo Sérgio Davi. Ele fala com a gente via internet, é claro. Sérgio, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado, querido. Sérgio, conta pra gente então, essa é uma situação muito comum. Há quanto tempo que isso já é estudado, hein? Bom, essa é uma das questões da atualidade, né? Do século XXI, a gente tem, em função da aceleração da competitividade entre as empresas e o maior nível de cobrança das empresas com relação aos seus funcionários, é uma resposta, é uma maneira das pessoas responderem a essa pressão. Porque o fato de estarmos realizando o nosso trabalho, aquele que nós já conhecemos, não valida, né? Não facilita uma maior cobrança. Ah, você já sabe fazer isso, é só fazer mais, é só fazer mais rápido, é só fazer com mais intensidade. Nós não temos limite. Mas é quase que a cabeça não acompanha. A cabeça não acompanha. Emocionalmente a gente não acompanha. Porque a tecnologia trouxe facilidades, trouxe a rapidez da resposta dos processos, mas nós, seres humanos, continuamos sendo os mesmos. A gente se adapta, mas emocionalmente nós somos os mesmos. Então, é uma maneira de dizer que nós estamos no limite, não é? Pois é. E aí, como é que a gente consegue reparar? Porque isso é importante, né, Sérgio? Até para o pessoal que nos acompanha aqui, muitos empresários. Eu reparo isso nas pessoas, né? Um sintoma, para quem sabe eu possa ajudar ela. Bom, porque geralmente quem... Desculpa, porque geralmente quem está passando por isso, é que eu fico mesmo imaginando e batendo um papo real, viu, Sérgio? Às vezes a pessoa vai querer disfarçar isso, né? Ela provavelmente não percebe. Ela não percebe. Diante de uma situação de pressão no trabalho, isso é importante dizer, né? Presenteísmo é uma condição muito comum no trabalho, naquela situação, naqueles lugares em que a gente é mais pressionado. Então a pessoa ela está ali e como uma maneira até de se proteger daquela pressão, daquele desconforto, a cabeça vai embora, a cabeça vai para um outro lugar. Então não é alguma coisa que ela perceba. Quais são os indicadores para quem está olhando, né? Para quem vê de fora? Você percebe que a pessoa começa a demonstrar mais prazer no ir embora, né? No horário de ir embora, do que na atividade presente, na atividade que ela está realizando. Então, fala-se boa parte do tempo no horário de ir embora, né? Criou-se um termo agora, principalmente no final da semana, que é sextou, né? Quer dizer que é aquele momento em que eu vou embora do trabalho e vou ficar 2 dias sem ter que pensar nele. Pois é. Então, eu estou achando até engraçado, porque então o Brasil está perdido, porque todo mundo ama o sextou. Pois é, então, o que isso significa, né? E se a gente pensar, Pablo, é algo que veio acontecendo ao longo dos anos e a gente nem se deu conta. Você já ouviu falar da síndrome do Fantástico? Não. Então, tem uma musiquinha de um programa que a gente... tá. Que quando a pessoa ouve domingo de noite, ela começa a sofrer porque ela vai pro trabalho. Então, tem um desejo intenso de estar fora do trabalho e quando você está fora, você não quer chegar. Esses são indicadores para a pessoa, né? E para quem está na empresa observando, perceba, a atenção está no ir embora e os erros bobos, os erros banais começam a acontecer.
erros em coisas que antes a pessoa não errava. E os erros já são outro indicador, não é? Muitas vezes a pessoa não encontra, não consegue se engajar com a equipe. Às vezes em reuniões da equipe, situações em que a pessoa precisa estar inteira, trocando, se envolvendo com a atividade junto dos demais, ela está aérea, ela parece que está numa outra dimensão. Então essa falta de engajamento que sinaliza que a pessoa está presente inteira naquela situação, não acontece. São sinalizadores para quem está em torno. E não pode ser confundido com corpo mole, com falta de comprometimento. Pois é, eu ia te perguntar até de que forma então que eu abordo esse funcionário ou colega e tento ajudar ele, né, a voltar a se engajar. Bom, é importante sinalizar o que se está observando. É como quando se dá feedback dentro das empresas, né? O feedback adequado, você não chega e fala, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu mostro dados, olha, eu percebi que você fazia desta maneira, agora você está fazendo desta maneira, mostrando evidências de forma que a pessoa, ao também olhar para aquela situação, junto do interlocutor, ela consiga olhar, é verdade, eu não errava antes, agora eu estou errando. Eu sabia fazer isso, agora eu não faço. Eu não lembro o que foi tratado naquela reunião, que estávamos todos juntos. É mostrar evidências de que algo não vai bem e que, portanto, precisa dessa atenção do colaborador. E aí é legal a gente ter o acompanhamento, acredito, até mais de perto, né, Sérgio? Porque, quem sabe até uma relação honesta de vamos trabalhar então para que você volte a ter esse envolvimento ou o que você prefere? Vamos trabalhar para que você saia. Posso fazer uma analogia aqui? Por favor. Na clínica, às vezes, chegam pais com crianças dizendo ele está dando problema, ele está com um temperamento difícil. E aí, quando começa o processo, percebe-se que a questão está nos pais, na maneira como os pais estão lidando com a criança. Ela só reproduz aquilo. Então, quando isso acontece, o que eu quero dizer, né? A empresa precisa verificar de que maneira que ela, por meio dos seus gestores, tem transmitido as metas, tem cobrado essas metas. Presenteísmo não é uma doença, não é sintoma porque não é doença. É um sinalizador de que essa pessoa pode estar adoecendo pela forma como ele tem sido cobrado, pela maneira como aquela empresa, a cultura organizacional daquela empresa tem proposto o ritmo de trabalho. Então, acho que a primeira coisa ao observar que há funcionários nessa situação é a empresa também olhar como é que eu estou conduzindo isso. Se é um funcionário, ok, mas começa a ver em diferentes setores, mais presente essa situação, sinaliza que a empresa também tem que olhar para como ela tem conduzido as coisas. Tá certo, então, realmente muito interessante, né? É uma reflexão para todos, né? Para quem está, depois que surge essa conversa, né, Sérgio? Para quem está passando e também para quem, no caso, representa a própria empresa, né? Legal o nosso papo, viu, Sérgio? Obrigado. Quando tiver mais temas assim interessantes para o pessoal sempre aprender aí em casa, traga para a gente. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho, sucesso. Até.